Queridos irmãos, bom dia, um feliz sábado. Estamos iniciando hoje o estudo, recapitulando o estudo da lição 13, a nossa última lição desse trimestre, que teve como título a promessa, a aliança eterna de Deus. Vimos a aliança que Deus fez conosco, que simplesmente Ele quer nos salvar do pecado. Olha que grandioso esse Deus, que tudo faz, tudo direciona para que nós sejamos salvos, para que vivamos uma vida com Ele na eternidade. E essa nossa lição tem como título A Vida na Nova Aliança. E o verso para memorizar quer dizer: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós não precisamos esperar os benefícios da aliança quando estivermos lá no céu. Os benefícios da aliança são agora, para esse presente. A lição falou sobre isso, é um presente para nós diariamente. Aqueles que aceitam, aqueles que querem, aqueles que desejam se entregar e aceitar gratuitamente a graça do nosso Salvador, que é a libertação dos pecados, que é a comunhão com Ele diária, que é reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz foi para nos mostrar que esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que desde a criação já tinha um plano de redenção. E essa lição vai estudar, vai estudar por quê? Por que devemos sentir alegria com essa aliança? Com base em que podemos reivindicar essa promessa? Por que a aliança deve nos libertar do fardo da culpa? O que significa ter um coração novo? A aliança define nosso relacionamento com o céu. Ao aceitar a aliança, abrimos-nos para o amor de Deus e para a sua promessa de salvação. Que nós tenhamos um bom estudo durante essa semana, na certeza que temos a alegria de aceitar essa aliança em nossa vida, porque vamos ficar livres da culpa, porque temos um intercessor, um sacerdote, um supremo sacerdote que intercede por nós. Que a nova aliança nos renova o nosso coração, porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a nova aliança nos leva a buscar a vida eterna, a vivermos consagrados para um dia chegarmos lá no céu. E quinta-feira vai nos falar da nova aliança e a missão. Qual é a nossa missão? Não ficarmos para nós o amor desse Deus tão maravilhoso. Falar para as pessoas desse sacrifício e desse desejo único de Deus, que é a salvação, que é viver conosco. Um bom estudo da lição, meus queridos. Um feliz sábado. Fiquem com Deus. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, Essa é a nossa última lição. Então, eu gostaria que vocês pudessem não ver a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor. Que Jesus possa estar conosco com seu Santo Espírito para nos dar entendimento, Então, a nossa lição dessa semana é a 13ª. Chegamos ao final do trimestre. Que a nossa lição do próximo trimestre já esteja nas nossas casas, Então, cada um se sintam bem junto de nós para estudarmos a nossa lição. A vida na nova aliança, o nosso título, Então, nós vimos que Jesus disse que Ele veio para que possamos ter vida em abundância. O que significa isso, Primeira coisa que nós vamos ver aqui domingo é essa vida em abundância, é uma vida também de alegria. O nosso verso está lá em 1 João 1,4, Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha que maravilha! Examine o que João escreveu nesse verso. A nossa alegria deve ser completa. Como é que vai ser completa a nossa vida? Então, vamos ler o verso, 1 João.
Eu deixei aqui já marcado pra gente ler, né? 1 João, verso 4, diz assim: estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa, tal qual está aqui. Mas eu quero ler com vocês alguns versos antes, de 1 a 4, para que a gente possa ter um entendimento maior. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Foi o que João está dizendo, né? Que eles viram com seus próprios olhos, olha que alegria, né? Viram Jesus, apalparam, estiveram com Jesus. E a vida se manifestou em nós, e temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna estava com o Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, para que nós tenhamos essa alegria, nós temos que ter comunhão com o Pai e com o Filho. Como que a gente tem comunhão? Estudando a sua palavra, amando a Deus como nosso Pai, a Jesus Cristo como nosso Salvador, né? E também nós temos que demonstrar o que João demonstrou para os outros, nós temos que demonstrar para os outros também, para que eles sintam essa alegria da nova aliança, né? Da qual Jesus deu a sua vida por nós. Aqui eu marquei na nossa lição para nós lermos juntos. Não podemos negar os nossos sentimentos. Claro, né? Nós somos pessoas humanas e Deus não nos fez robô. Deus nos fez seres humanos com sentimentos, né? Mas precisamos compreendê-los, dar a eles sua função adequada e, tanto quanto possível, mantê-los sob controle. Porém, negá-los é negar o que significa ser humano. De fato, como declara esse verso, não apenas devemos ter sentimentos, nesse caso de alegria, né? Mas eles devem ser plenos. Não parece que os sentimentos devam ser negados, não é mesmo? Deus quer que nós sejamos crentes com alegria. Vocês lembram daquele hino? Sempre alegre a vida do cristão? Mesmo em momentos difíceis, nós temos um hino na nossa mente. Eu costumo, todos os dias, ter vários hinos na minha mente. Cada palavra me vem um hino na minha mente. Claro que a gente tem que conhecer os hinos também, né, irmãos? Temos que ter o hábito de cantar hinos de louvores em casa, para sentirmos essa alegria que vem do Senhor. Então, a alegria de termos comunhão com Deus e com seu Filho, e também demonstrar essa alegria aos outros, testemunhar, assim como João testemunhou. Ele disse que ele não queria aquela alegria só para ele, ele queria alegria para os outros também, né? Então, ele diz assim, leia o contexto do verso acima, do início do capítulo 1 de João, nós já lemos. Então, escreveu os primeiros cristãos que esperava que o enchesse de plena alegria, porque essa esperança deveria dar-lhes alegria. Eu escrevi o seguinte, queridos, cada um deve ter dado uma resposta, não é mesmo? Para essa alegria ser completa, precisamos testemunhar pelo que Jesus representa para nós, para que os outros também tenham esta mesma alegria que nós temos. Ai, que Jesus nos ajude a sermos pessoas animadas, mesmo no meio de circunstância. Nós somos seres humanos que tem dias que nós estamos sofrendo, desanimado, mas daí vamos orar ao Senhor, vamos cantar um hino. Eu tive momentos difíceis e vou contar para vocês que eu e a Leonete ouvimos muitos hinos. Eu escutava, mandava para ela, escutava, mandava para mim. No meio da tempestade a gente escutava hinos. E essa é a alegria do cristão, né? A nossa força vem do Senhor. Então, o que João desejava? João desejava que as pessoas soubessem que aquilo que tinham ouvido sobre Jesus
era verdade. Ele o tinha visto, tocado, sentido, ouvido e que, portanto, também podia entrar em um relacionamento alegre com seu Pai Celestial, que as amava e que havia se entregado por elas por meio de seu Filho. A gente nunca deve esquecer que essa nova aliança, essa aliança desde o início, foi do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Porque Jesus, quando foi aos céus, deixou um companheiro conosco, que é o Espírito Santo. Agora nós vamos estudar segunda-feira, a vida na nova aliança, livres de culpa. É muito humano, né? A gente mesmo saber que Deus nos perdoou e se sentir de vez em quando culpa, porque Deus esquece os nossos pecados. Ele mesmo disse que ele colocou lá no fundo do mar, lançou lá no fundo do mar. Mas nós, seres humanos, temos essa coisa de lembrar, né? De lembrar dos nossos pecados. Olha o que nós vamos ler aqui. Está em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas prestem atenção, que não andam segundo a carne. Então, não há condenação para aqueles que não fazem a sua própria vontade, né? Não vão atrás. Por isso que nós falamos em sentimentos, que o ser humano é um ser humano de sentimentos, mas que devemos saber controlar os nossos sentimentos, né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos adorar a Deus com a nossa razão. Não somos pessoas que não temos sentimento, senão Jesus não ia dizer amar ao próximo como a ti mesmo. Então, existem sentimentos dentro de nós, mas não devemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Então, não há nenhuma culpa para aqueles que fazem a vontade de Deus, que aceitam Jesus Cristo como Salvador, aceitam o amor do Pai. Aqui nos conta que uma jovem foi assassinada, né, brutalmente, e a polícia preparou uma armadilha para o assassino, colocou um microfone lá no túmulo dela. E o assassino foi até lá e implorou perdão para a jovem. Pena que ele pediu para a jovem que estava morta, que não podia ouvir, né? Tinha que pedir para Deus. O que levou o homem àquele túmulo foi a culpa, né? Esse homem, ainda bem que se arrependeu, porque ele sentia culpa, e tem pessoas que não sentem culpa nenhuma. Mas mesmo que tenhamos feito algo tão ruim, nós não fizemos uma coisa tão ruim assim, né? Mas às vezes nós nos sentimos culpados. Isto, às vezes, nos envergonha de Deus, não é mesmo? Mas Jesus, olha só, irmãos, graças a Jesus e ao sangue da nova aliança, ninguém precisa viver sob o estigma da culpa. Tu se arrependeu, não precisa mais ter culpa de nada. De acordo com Romanos 8:1, não há condenação contra nós. O juiz supremo não nos considera culpado. Ele nos vê como se não tivéssemos feito as coisas das quais sentimos culpados. Jesus não nos vê como a gente se vê, porque Jesus nos vê através da justiça de Cristo. Eu quero ler com vocês Romanos 3. Aqui diz pra gente ler 3:24, mas eu quero ler com vocês 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, no nosso tempo presente, Jesus é o nosso justificador através da nossa fé que nós temos. Sabemos que Jesus está lá junto ao Pai, ele é o nosso mediador. Os versos anterior diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus deixou impune Jesus, nos resgatou da morte e do pecado, né? Da nossa culpa, Jesus nos resgatou com seu sangue na cruz. Agora nós somos justificados por Cristo. A Cristo Jesus. Quanto nós devemos amá-lo, queridos. O quanto devemos amá-los. E vamos ler João 5:24 também. João 5. Também deixei marcado aqui. 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem me enviou? Jesus? Deus Pai, né? Esse não vai entrar em juízo, porque ele já foi pago os seus pecados lá na cruz do Calvário. Somos pecadores, irmãos, somos. Pecamos. Vamos pecar até a porta da graça se fechar. Mas nós temos um mediador junto ao Pai, que perdoa os nossos pecados. Então a resposta é: não vamos entrar em juízo. Passamos da morte para a vida. Então não precisa se preocupar, né? Só se não se arrependerem dos seus pecados, aí vocês precisam se preocuparem. Precisamos nos arrepender, né? Temos o Espírito Santo para nos fazer nos arrepender. Quando Satanás sussurrar ao nosso ouvido que somos maus, que somos pecadores demais para ser aceitos por Deus, podemos fazer o que Jesus fez quando Satanás o tentou no deserto. Podemos citar as Escrituras. E o versículo bom para a gente citar é esse, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, né, queridos? Amém. Para terminar o nosso dia de segunda-feira, eu quero ler com vocês. Jesus pagou a pena por nós. Agora está na presença do Pai, apresentando o seu próprio sangue em nosso favor. Está na presença do Pai, que lindo, né? Apresentando a nós, dizendo: Pai, eu morri por eles, perdoa-os. Apresentando sua própria justiça em vez dos nossos pecados. E precisamos da justiça de Cristo para chegarmos até as mansões celestiais, quando Jesus voltar. Que Deus nos dê força, queridos, para estar sempre em comunhão com o Pai e com Cristo. E ser um com Cristo, e ser um com os nossos irmãos. Temos o mesmo desejo. Que Deus nos ajude. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para falar mais uma vez sobre nova aliança. Nós já falamos em lições anteriores de todas as alianças, né? Agora nós estamos acentuando, evidenciando as condições e os favores que nós teremos vivendo a nova aliança. Por que favores? Porque em Cristo nós agora fomos batizados em Cristo e pela nova aliança nós viveremos totalmente sem culpa, você não acha? Você acha que nós teremos alegria na nova aliança ou não? Claro que sim, né, irmãos? Porque onde nós viveremos na eternidade, será tudo belo, será tudo aquilo que Deus preparou para nós, porquanto lá não existirá tristeza, porquanto nós só teremos alegria. Você acha que você vivendo agora a nova aliança, você está livre da culpa ou não está livre da culpa? Também podemos entender essa culpa como pecado.
É claro que nós estamos livres da culpa, estaremos, né? Livres da culpa, livres do pecado, porque não fosse tamanho gesto que Cristo fez na cruz por nós, nós não teríamos condições nenhuma de habitar os altos céus, como é prometido na nova aliança. Eu quero ler um texto que está na própria lição, eu não vou abrir a Bíblia, mas porque ele está na própria lição, e para a gente falar um pouquinho sobre ele, o que diz assim, ó. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Isso aqui é Paulo falando, né, para os irmãos de Éfeso, né, na igreja de Éfeso. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, Paulo partia do princípio que, pela fé, estando eles enraizados e alicerçados em amor, era tudo que eles precisavam para ter direito à nova vida, né? Isto para que com todos os santos, o que é santo, meu irmão? São aqueles separados, né? Você e eu, queira Deus que façamos jus a essa condição. Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, meu irmão, que aqui tem uma palavrinha aqui, que nós devemos talvez até meditar sobre ela, né? Sobre o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Porque há alguns de nós, certamente, que haveremos de pensar, mas que aliança nova, que nova aliança, eu estarei no céu desfrutando de tudo isso? Irmão, você não sabe. E nem eu sei, pastor também não sabe, ninguém sabe. Só Cristo Jesus sabe. Só Deus sabe. Por quê? Porque o conhecimento dele, o amor dele, excede. Sabe o que é exceder, né? Ultrapassa o nosso conhecimento. Porquanto o que pertence a Deus é de Deus e o que pertence a nós é nosso. Então, se nós temos o nosso entendimento finito, é diferentemente do conhecimento de Deus, do amor de Deus, que é um amor infinito, ou seja, ele dura para sempre. E só assim, meu irmão, porque o título da lição é Nova Aliança e Novo Coração. A nova aliança eu já falei um pouquinho para vocês, né? Que é a construção baseia-se no amor de Deus para com todos os santos, né? E um novo coração. Então nós temos que fazer tudo isso para fazer jus a um novo coração. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o amor de Deus, a altura, né, a largura, a profundidade, né? Eu tenho que conhecer tudo isso, o comprimento, né, do amor de Deus. Mas como eu vou conhecer, irmão? Conhecer no sentido de ter a ciência, saber que Deus é tudo isso e que o amor dele excede todo e qualquer pensamento, todo e qualquer conhecimento. Se nós tivermos esse conhecimento que ele ordena que nós tenhamos, certamente nós teremos um novo coração. Será que você tem um novo coração hoje? Será que eu tenho um novo coração hoje? Depois de tantos anos na igreja, tantos anos batizado, são perguntas, irmãos, que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós temos que nos auto-questionar para saber em que altura da aliança nós andamos e estamos vivendo.
será que eu tenho um novo coração? E para que eu preciso de um novo coração? Você sabe por que eu preciso e você também precisa de um novo coração? É muito simples, meu irmão. Eu preciso de um novo coração segundo o desejo de Deus, porque o meu coração é corrupto. E eu me arrisco a dizer que o teu coração também é corrupto, irmão, porque nós somos pecadores e não há um justo sequer, né? Então é por isso que eu preciso de um novo coração, né? E com esse novo coração, quais são as mudanças que ele há de provocar em mim? Se eu tenho um novo coração, que mudanças eu passarei por elas? Eu irei, meu irmão, só assim poder fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está ligada a esse novo coração. Por que hoje talvez eu não faça e você também não faz a vontade de Deus na plenitude, como diz a nossa lição? Porque o nosso coração é corrupto. Porque o nosso coração é corrupto. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus para fazer jus à nossa salvação e só assim nós viveremos e faremos parte dessa nova aliança. E você viu que Paulo, escrevendo ali a carta aos Efésios, né, no capítulo 13, do verso 17 a 19, ele enfatizou que o amor de Deus e o nosso amor deve estar entrelaçado, ou seja, eu tenho que estar enraizado e alicerçado no amor de Deus. Caso contrário, o meu amor é finito, minhas obras são vãs e eu tenho um coração velho, usado e pecador. Então, meu irmão, o meu desejo é que você raciocine, pense, meça, né? E se certifique, né? Medite sobre o que Deus fez por ti e por mim para que tivéssemos um novo coração. Esse é o meu desejo para você, também para mim, meus irmãos. Irmãos, eu falei a vocês sobre nova aliança e novo coração. Agora quero vos falar em nova aliança e vida eterna. Veja, irmão, a primeira consideração que eu faço é a seguinte: não existe vida eterna fora do Filho de Deus. Ponto. Nós poderíamos até parar aqui. Vida eterna. Não existe vida eterna fora do Filho de Deus. É só em Cristo que há vida eterna. E para que nós estejamos em Cristo, foi o que nós falamos na lição anterior. Eu quero ler para vocês o que está escrito no nosso manual, que é um texto de João 11, 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Então você vê, irmão, que como nós temos falado, e você por várias vezes já deve ter ouvido, que a salvação, ela é de graça, ela está à sua disposição. Deus está de braços abertos, ansiando
por você. Ele quer salvar você como você é e como eu sou, né? Ele disse que quem crer em mim, nele, né? Ainda que morra, viverá. Quer dizer, você pode ser um perdido, um pecador, que acha na sua concepção que você não tem volta. Aliás, muitos deixam de visitar uma igreja às vezes porque já se entregaram ao bel prazer de Satanás, porque eles pensam que não tem como arrumar a vida, como ultrapassar essas barreiras. Comigo não tem jeito, nem adianta, eu quero agradecer o teu convite, mas igreja não quero, não vou. E não vão, e viram as costas para Deus. E Deus está dizendo aqui, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, salvação está aí à disposição, basta crer, confessar seus pecados, crer em Deus. A nossa lição diz ainda que a vida eterna tem duas dimensões, né? A primeira é a presente, a que nós vivemos hoje. Como é que você vive hoje? É tudo abundantemente fácil, né, irmão? Você tem liberdade para tudo. E você tem a sua vida espiritual, é lógico, você vai na igreja, você ora, você assiste os sermãos, né? Você visita, abraça seus irmãos. É uma vida em abundância, você tem tudo. Isso é muito bom, né? Isso está lá em João 10, versículo 10, né? E a vida futura é a segunda dimensão, é a vida eterna, ainda que esteja no futuro, mas é a promessa, né? A promessa da ressurreição, por exemplo. Então é futuro. Você vai morrer, mas como você morreu em Cristo, você tem a promessa da ressurreição. Essa é a segunda vida eterna. Então você vai ressurgir, você vai ressuscitar, salvo em Cristo Jesus, porque você creu. Então você vai ter a vida eterna juntamente com Deus. É isso que coroa todas as nossas esperanças como cristão. Porque às vezes eu chego a falar, e já falei isso na igreja, de que adianta eu levantar cedo no sábado, que é o dia de descanso, que Deus ordenou descansássemos, de que adianta eu ir para a igreja se eu não creio, se eu não tenho um propósito de entrega, se eu não quero viver a vida de servir a Deus. Como é que eu posso ter esperança em vida eterna? É claro que não, porque Deus disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Mas se eu vou na igreja, mas não creio nos ensinamentos, eu vou morrer e vou lá ficar. Vou ressuscitar com os injustos e não terei direito a ir para o céu. E aí você sabe a história, como os ímpios viverão, não é mesmo, meu irmão? Então, meu irmão, é como eu sempre digo, é o meu desejo que você sirva de uma maneira completa a Deus, porque só Ele é merecedor de todo o nosso sacrifício. Aliás, o nosso sacrifício, se traçar um paralelo com o sacrifício de Jesus por nós na cruz,
não podemos de maneira nenhuma dizer que estamos fazendo sacrifício. Ir no sábado na igreja, adorar a Deus, ir no domingo, enfim. É viver uma vida de acordo com os preceitos de Deus e os mandamentos de Deus. Faço votos que você tenha assimilado alguma coisa, se não tudo o que foi dito, mas que você persevere, estude, né? Leia a Bíblia, faça a sua lição, vá aos cultos. Esse é o meu desejo, irmão, porque eu estou procurando fazer isso. E a salvação é individual. O lugar que está reservado para mim, ninguém vai ocupar. E é igualmente para você. O lugar que Deus separou para você é só seu. Capriche, faça alguma coisa para ter direito a sentar-se naquele lugar e gozar de todas as benesses que certamente nós teremos lá no céu, onde não haverá, que nem eu falei no início, culpa, não haverá dores, haverá só alegria, meu irmão. Que você aproveite bem o dia de hoje, o dia de sábado, e receba aí mais uma vez o meu abraço, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom e que privilégio nós temos de estar juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Chegamos, enfim, à última lição desse trimestre, a lição de número 13, que tem como título geral A Vida na Nova Aliança. Nós passamos um trimestre todo falando sobre um assunto extremamente importante para a nossa salvação. Jesus nos ensinou o processo todo do plano da salvação. Jesus colocou para nós que é assim que Ele salva, através do seu sangue, através da sua intermediação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas agora que nós estamos salvos, qual é a nossa atitude? A lição nos manda fazer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Logo após Jesus ter dado as últimas instruções aos discípulos antes de subir, ele fala para que eles comecem agora a cumprir a missão. Eles estão prontos para pregar o Evangelho. A lição diz assim: em todo mundo as pessoas muitas vezes lutam com o que o escritor sul-africano Lauren van der Post chama de o fardo da falta de sentimento. As pessoas se descobrem com o dom da vida, mas não sabem o que fazer com ele, não sabem qual é o propósito desse dom e não sabem como usá-lo. Entretanto, o cristão da nova aliança não precisa lutar contra este problema. Ao contrário, os que conhecem e experimentaram pessoalmente a Cristo, as notícias maravilhosas de um Salvador crucificado e ressurreto, que morreu pelos pecados de cada ser humano em todos os lugares, para que todos pudessem ter a vida eterna, conhecem a alegria. Considerando o incontestável chamado em Mateus 28, o cristão certamente tem uma missão, um propósito de vida, que é espalhar ao mundo a maravilhosa verdade que ele experimentou pessoalmente em Cristo. Ora, se nós fomos alcançados pela salvação, Jesus morreu no meu lugar, Jesus me substituiu na cruz do Calvário, Jesus me perdoou dos meus pecados, Jesus está preparando um lugar para eu morar eternamente com Ele. Jesus é meu representante diante de Deus lá no céu, lá no santuário santíssimo. Ele está intercedendo por mim quando eu peco. Não tem como nós permanecermos de braços cruzados. Nós precisamos ir, falar de Cristo, pregar a Jesus a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando para que elas também
conheçam essa verdade que nos alcançou, essa palavra de Deus que nos transformou. Portanto, aqui na lição na parte de auxiliar da lição que eu tenho aqui de Ellen White, ela diz assim: aquele que está convertido de fato estará tão cheio do amor de Deus que almejará comunicar a outros a alegria que ele próprio possui. Você estará cheio do amor de Cristo, você não consegue ficar calado. O Senhor deseja que sua igreja revele ao mundo a beleza da santidade. Justo? Se Deus nos salva, é justo que nós também amamos a tal maneira as pessoas como Jesus nos amou, que queremos que elas também se salvem. A alegria e dever de toda pregação é exaltar a Cristo perante o povo. Este é o objetivo de toda atividade cristã. Temos que fazer o que Cristo apareça e que o eu escondido e o que eu seja escondido nele. Este é o sacrifício que tem valor diante de Deus. Que nós possamos morrer para o nosso eu e viver para Cristo. Porque somente aqueles que amam verdadeiramente a Cristo terão amor, prazer, alegria de ver pessoas estudando a palavra de Deus, pessoas entregando a vida através do santo batismo e se preparando para a vida eterna. O que Jesus fez por nós é quase que não tem palavras para descrever isso. O que Jesus fez, morreu, se esvaziou completamente para viver no meio de um mundo de pecados, de um mundo hostil, um mundo que o rejeitou, mas por amor, Jesus derramou seu sangue para nos salvar. É justo e é correto e é perfeito também nós entregarmos a nossa vida para salvar outras pessoas. Também a nós cabe amar as pessoas como Jesus amou. Por isso, eu peço ao meu Deus que Ele nos dê um coração semelhante ao de Cristo para nós amarmos as pessoas e estarmos preocupados com a salvação de todas as pessoas ao nosso redor. Porque nós fomos salvos e nós precisamos também levar a salvação a outros. Que nosso desejo e nosso coração seja esse, de sermos Jesus para todas essas pessoas, levar a salvação e preparar-nos juntos para a vida eterna que um dia o Senhor vem nos buscar para morar com Ele. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Continuando, meu querido e minha querida irmã, meu querido irmão, chegamos na lição de sexta-feira. Nós estamos na última lição do trimestre. Nós vamos terminar esse trimestre, que foi um trimestre muito edificante para a nossa salvação. Deus, através da aliança que Ele fez com o ser humano, desde a saída do Éden até a cruz do Calvário, onde Jesus morre por nossos pecados, Deus ensinou para nós o plano da salvação e disse exatamente dessa forma: é assim que eu salvo vocês, é assim que eu vou salvar vocês, através dos méritos de Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição, eu salvo vocês. E Deus, durante esse trimestre, nos ensinou pedagogicamente, de forma bem didática, como funciona o plano da salvação. O ser humano foi criado à semelhança e imagem de Deus, mas falhou, pecou, deveria morrer, porém, Deus tinha um plano, o plano de salvar, porque Ele nos amava e nos ama profundamente. Então Jesus, a partir de então, começou o plano da salvação, decidiu vir a esse mundo, esvaziar-se da sua glória, assumir a nossa natureza, mas sem pecados, viver uma vida aqui sem pecados e, por amor, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, entregar a sua vida. E quando Jesus ressuscita, Ele também nos dá mais um presente, a ressurreição para a vida eterna. Todos nós que aceitamos a Cristo, vamos receber de Cristo, quando na sua vinda, na segunda vinda, o galardão da vida eterna. Não porque temos méritos, mas pelos méritos e pelas obras de Cristo. No livro O Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte: o Santo Filho de Deus não tinha dores nem pecados seus para levar. Ele levou as dores dos outros, pois sobre ele foi lançada a iniquidade de todos nós. Mediante a compaixão divina, ele se ligou ao homem e, como representante da humanidade, submeteu-se
a ser tratado como transgressor, ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados. Então Jesus diz hoje para nós: venha, meu irmão, venha assim como você está, pecaminoso e corrompido. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e pela fé reclame seus méritos. Venha agora, enquanto existe misericórdia, venha com confissão, venha contrito de coração e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a menosprezar esta oportunidade. Deus morreu por ti, meu irmão, morreu por mim. Nós não podemos negligenciar tamanha salvação. Está reservada a todos aqueles que aceitam Jesus, que entregam-se por completo, que entregam o seu coração completamente a Cristo, que, como Paulo disse, morri para o mundo e vivo para Cristo. Não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim. Quando nós fizemos isso, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não há como negligenciar essa salvação. Jesus nos convida hoje, agora, a entregarmos tudo nas mãos do Senhor. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta do pecado, é Ele que nos transforma numa nova vida em Cristo Jesus. E sabe qual é o resultado disso? Vida eterna. Todos nós, no futuro, quando Jesus voltar, receberemos dele o galardão da vida eterna. Ainda aqui no livro no Testemunho Seleto para a Igreja, aliás, volume 5, diz o seguinte: Então não deixe que seu orgulho e incredulidade o levem a rejeitar ainda mais a misericórdia oferecida. Caso contrário, você será deixado a lamentar-se no final. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Irmãos, não cometa essa loucura. Aceite Jesus hoje, que Ele seja o Senhor da sua vida. E que nós possamos ser Jesus para todas as pessoas. Falar desse amor maravilhoso, falar de que nós estamos sendo preparados para não viver nesse mundo, mas para ter uma vida eterna na presença de nosso Deus, para face a face falar com nosso Deus, abraçar a Jesus e dizer muito obrigado, Senhor, pela salvação e por estarmos aqui na Tua presença. Que Deus nos abençoe, que essa lição possa ter realmente transformado a nossa vida para uma nova vida em Cristo. Que Deus nos prepare para a vida eterna, é a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, tudo bem? Estamos fazendo a consolidação do estudo do trimestre. Com certeza foi muito enriquecedor. A palavra-chave do estudo era aliança, e a aliança foi vista sob as mais diversas óticas. Você pode constatar as várias dimensões da aliança. E é dentro desse contexto, falando de aliança relacionada à vida eterna, vida na aliança. E quando nós falamos em vida e aliança, não há outro contexto a ser abordado a não ser visualizando o que tem pela frente. O que nós temos pela frente, se nós formos analisar o ponto máximo do cumprimento da aliança, é justamente isso. A vida eterna através de quem? Através de Jesus Cristo. E para que você possa estar atento e meditar, pensar sobre isso, e sempre vale a pena a gente fazer uma autoanálise, uma reflexão, até que ponto nós estamos aceitando esta aliança. No contexto atual, nós aceitamos muitas coisas. Quando nós navegamos pela internet, nós clicamos aqui, clicamos ali e aceitamos e concordamos. Redes sociais, nós aceitamos, escolhemos várias pessoas, vários mecanismos, porque nós nos identificamos com eles. E dentro da aliança de Deus, você se identifica com a aliança de Deus? Você clica aceitando a aliança de Deus? Se você ainda está na dúvida, chegou o momento de aceitar, porque vale a pena. Esta aliança, ela representa salvação, ela representa algo que
nós não podemos expressar com palavras, mas o próprio Deus afirma que tudo aquilo que vem dele é bom e é maravilhoso. Que você possa fazer parte integrante desta aliança, honrar essa aliança e receber o grande prêmio, a grande recompensa final. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos a semana que vem em um novo estudo. Até lá, tudo de bom para você. Eu quero dizer, eu e a minha família serviremos a Ti até o fim. Por favor, em nome de Jesus. Amém.